Olá! Hoje estamos encerrando o capítulo 5 do livro Mulheres Improváveis, na página 101. Se você está acompanhando a nossa leitura, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta o que vocês estão achando aí desse livro, que ele tem falado muito ao meu coração e eu espero que ele tenha falado ao coração de vocês também. Hoje nós vamos falar sobre talhas improváveis. Mas antes de iniciar, eu queria explicar o que são as talhas. Naquela época, na época de Jesus, utilizavam-se talhas, que eram como se fossem vasos de barro, assim, de pedra, vasos ou jarros, assim, tá? Onde eles colocavam a água para lavar as mãos antes das refeições, antes de comer, tá? E isso era uma forma de purificação, tá? Então, essas talhas, elas eram utilizadas com água para fazer a purificação. E aí diz assim, Jesus ainda muda configurações. E ainda encontra e usa talhas. E eu vou ler sobre o primeiro milagre de Jesus, que está em João 2, do 3 ao 11, que diz assim: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tenho vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, quer dizer, Jesus transformou a água em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, além de ele transformar essa água em vinho, foi o melhor vinho servido, né? Deus, aqui diz assim, Deus, ele não limita seus propósitos aos estereótipos humanos ou culturais. Ele não limita. Jesus, aqui, nesse texto, ele estava rompendo um padrão. Os odres sempre foram usados para carregar o melhor vinho. Nunca talha. Então, ele usou uma talha para colocar o melhor vinho. E naquela época utilizava-se odres para colocar o melhor vinho. Então ali Jesus já inicia rompendo um padrão. Por isso o título do texto, Talhas Improváveis, porque era improvável utilizar uma talha para se colocar um vinho, e o melhor vinho. Toda a improvável será assediada pela tentação de imitar, porque um dos maiores desafios ou dificuldades que enfrentamos é acreditar em nós mesmas, ou melhor, acreditar que Deus nos escolheu e depositou em nós um propósito tão valioso dentro de um vaso de barro tão simples e frágil. E isso é muito verdade, né, gente? É difícil a gente entender isso. É difícil a gente pegar e falar assim, nossa, Deus quer realmente me usar? Será que eu sou tudo isso que Deus está falando? Será que o que Ele está pedindo para eu fazer, eu vou ter capacidade de fazer? Assim como Jesus escolheu aquelas talhas improváveis para iniciar os milagres que realizaria, Deus nos escolheu apesar das nossas limitações e fragilidades, para cumprir os seus propósitos eternos. Então, sim, Deus usa quem Ele quer. Não importa se você tem a aparência de uma talha, né? Se você é uma improvável, Ele pode sim te usar, porque não é por você, é Ele. Ele nos capacita, né? Então, isso é algo que nós precisamos mudar na nossa mente, sabe? E nos permitir ser usadas por Deus. Quando pensamos na improbabilidade das talhas no casamento em Caná, que foi esse texto que a gente leu, compreendemos o motivo de ficarmos tão confusas quando Deus começa a nos revelar seus sonhos. Acredito que, como eu, a maioria fica confusa e pensa, eu? Mas são conflitos como esses que nos movem para o crescimento e a maturidade imprescindíveis para vivermos os propósitos de Deus em nós. Quantas vezes eu me perguntei assim, eu? Mas eu?
eu falar, eu ler um livro, eu tentar expor algo para mulheres, falar de Jesus, orar. Por que eu? Eu não tenho capacidade para isso, né? Então, eu muitas vezes pensei assim. E às vezes até hoje eu penso. Eu falo, meu Deus, será? Né? Mas a gente precisa estar sensível e o principal, obedecer. Sempre estar disposta a obedecer aquilo que Deus está mandando fazer. Porque é um tempo de crescimento, sabe? Eu vejo isso em mim, assim, eu vejo que Deus tem me amadurecido, Ele tem me feito crescer, tem me encorajado. Eu tenho feito coisas que talvez eu não faria antes. Então, Ele tem me dado experiências. Só que eu só estou vivendo essas experiências porque eu estou permitindo Ele agir. Você está enfrentando conflito ou crises? Não desista. É apenas o começo do processo de maturação no seu coração. E Deus está chamando homens e mulheres maduros, que se deixam ser curados, tocados e construídos para cumprir uma tarefa divina. Jesus ainda muda configurações. Ele ainda busca por talhas vazias. Ele ainda encontra e chama improváveis, que aprenderam a andar um tempo de cada vez. Então, sim, Deus ainda busca os improváveis, Ele quer usar as talhas vazias, né? Para poder levar a palavra dele, para te usar. Permita-se. Tenha o coração disposto, tenha o coração disponível a ser usada pelo Senhor. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje, foi bem curtinha, só para a gente encerrar o capítulo 5. E o capítulo 6 tá maravilhoso. Já vou dar um spoiler aqui. Aprendendo a esperar. Fantástico, tá? Até a próxima. Um beijão, tchau, tchau.